Nunca imaginei que um dia eu estaria de pé diante da porta de uma mansão tão imponente, com a mala apertada contra o corpo, sentindo o coração bater tão rápido que parecia que ia me trair. Meu nome é Lara, e até aquela manhã minha vida era simples, sem luxo, sem grandes expectativas, apenas dias cheios de rotina e noites de sonhos silenciosos. Mas o destino, ou talvez o universo, decidiu brincar comigo de uma forma que eu jamais poderia prever. Tudo começou quando fui contratada para trabalhar na mansão dos Monteiro, uma família conhecida na cidade pelo seu poder, fortuna, especialmente pelo patriarca Ricardo Monteiro. Ele era famoso não apenas pelo dinheiro, mas pela presença intimidadora que parecia preencher qualquer ambiente antes mesmo de sua chegada. Eu o vi pela primeira vez durante a entrevista de emprego e confesso que sentia aquele frio na barriga que mistura medo e curiosidade. Ricardo era alto, elegante, impecável em cada detalhe, mas havia algo no olhar dele que me fazia sentir pequena, quase invisível. A primeira semana foi um teste de resistência. Eu não era apenas a nova faxineira, eu era a nova peça de um jogo que eu ainda não compreendia. As escadas de mármore, os lustres pareciam feitos para impressionar, os corredores intermináveis com quadros de antepassados olhando para mim, tudo parecia me julgar, me desafiar a me encaixar naquele mundo de riqueza absoluta. Eu me sentia deslocada, mas havia algo dentro de mim que se recusava a recuar. E então veio o dia do casamento. Ah, o casamento, a festa que prometia ser o evento do ano, onde todos os olhos da sociedade estavam voltados para a união de Ricardo com Helena, sua noiva de longa data. Eu fui contratada para cuidar da limpeza da casa durante a festa, e cada detalhe que eu ajeitava era como se eu participasse de um ritual onde não era bem-vinda. O que ninguém sabia era que aquela festa mudaria tudo. Eu estava organizando a sala de jantar quando ouvi a briga. Ricardo e Helena discutiam no andar de cima, e por algum motivo as palavras atravessaram os corredores, claras e cortantes. Ela não deveria estar aqui. Essa faxineira não faz parte da nossa vida. Helena gritou, e eu congelei, sentindo um misto de medo e indignação que me subiu à garganta. Eu poderia ter fugido, me escondido, mas algo me dizia que aquele era o momento de observar, de entender. Pouco depois, fui chamada à sala principal. Ricardo estava lá, a expressão de sempre, imponente, frio, quase cruel. Ele me olhou de cima a baixo, como quem avalia se um objeto tem valor ou se deve ser descartado. Lara, você precisa ir embora. Não faz sentido você estar aqui durante o casamento. A frieza na voz dele cortava mais do que qualquer grito. Meu mundo pareceu parar por um instante. Mas eu fui contratada para cuidar da limpeza durante a festa, eu disse, tentando não tremer. Não importa. Saia. Foi a primeira vez que senti o verdadeiro peso do desprezo. Mas havia algo em mim que se recusava a ceder. Eu não era apenas uma faxineira invisível. Eu tinha dignidade, tinha coragem, mesmo que fosse pequena diante de um homem como Ricardo. Respirei fundo e me virei para sair, com a cabeça erguida, embora cada passo em direção à porta parecesse atravessar uma tempestade silenciosa. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Quando saí pelo corredor, quase tropeçando em meus próprios sentimentos, uma pequena falha no tapete me fez perder o equilíbrio, e eu quase caí, bem na frente de Ricardo. Ele se aproximou com uma rapidez que me surpreendeu, e por um instante, o olhar frio foi substituído por algo diferente, algo que me fez corar e sentir meu coração disparar. Você está bem? Ele perguntou, a voz ainda firme, mas menos cortante. Eu assenti rapidamente, sem saber se deveria sentir medo ou algo mais. Ele me ajudou a me levantar, e naquele simples gesto, percebi que havia camadas em Ricardo que ninguém jamais via. Havia mais nele do que o homem arrogante que todos conheciam. Mas era perigoso pensar nisso. Era perigoso sentir. A festa começou sem mim. Ou, melhor dizendo, comecei a ouvir o eco dela enquanto organizava os últimos detalhes dos quartos de hóspedes. A música alta, o riso das pessoas ricas e satisfeitas, os brindes, tudo parecia um mundo distante. Eu estava ali, invisível, mas observando cada movimento, cada gesto, e algo dentro de mim começou a despertar. Naquela noite, quando todos finalmente se recolheram, cansados e cheios de suas próprias histórias, eu fiquei sozinha na mansão.
Caminhei pelos corredores vazios, sentindo o silêncio, o eco dos meus próprios passos, e pela primeira vez percebi que aquele lugar, que parecia feito para esmagar minha presença, também tinha espaço para algo inesperado, para um momento meu, só meu. Foi ali, naquela quietude, que decidi que não seria apenas mais uma peça descartável no jogo de Ricardo Monteiro. Eu tinha planos, eu tinha sonhos, e talvez, apenas talvez, a entrada de uma simples faxineira pudesse mudar tudo. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a dar uma guinada que eu jamais poderia imaginar. Que o homem que me havia expulsado da festa teria seu próprio mundo abalado por minha presença. Que a arrogância dele encontraria um desafio que nem o dinheiro poderia comprar. E que eu, Lara, a faxineira que ninguém notava, seria o centro de uma história que começava com desprezo, mas se prometia mudar para sempre os rumos de todos. Acordei na manhã seguinte com o peso da noite anterior ainda pressionando meus ombros. O silêncio da mansão parecia diferente agora, menos opressor e mais cheio de possibilidades. Eu nunca pensei que me sentiria assim em um lugar tão grande, tão cheio de luxo, tão distante da minha realidade. Mas havia algo no ar, algo que me dizia que aquela não seria apenas mais uma manhã comum. Enquanto preparava os quartos para os hóspedes que chegariam naquele dia, ouvi o barulho da porta principal se abrir. Ricardo estava lá. Seus passos eram firmes, decididos, e mesmo à distância, sua presença parecia preencher o corredor. Eu tentei me concentrar em minhas tarefas, mas era impossível ignorar o impacto que ele causava. Você ainda está aqui? A pergunta dele soou mais curiosa do que irritada, o que me surpreendeu. Eu me virei, segurando a vassoura como se fosse uma espada, tentando manter a postura que me permitisse ser respeitada. Sim, senhor Monteiro, estou aqui para trabalhar. Ele me observou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Eu podia sentir seu olhar penetrante, tentando desvendar algo em mim. Algo que ele não conseguia definir, mas que, de alguma forma, chamava sua atenção. Você realmente não deveria estar aqui. Mas, se está, espero que faça o seu trabalho direito. A forma como ele disse isso, misturando ordens e quase uma concessão, me deixou confusa, mas também me deu uma pequena vitória silenciosa. Eu havia conseguido ficar. Enquanto limpava a sala de estar, comecei a perceber detalhes que jamais havia notado antes. Fotografias de família, objetos caros, livros antigos com capas de couro, e entre tudo isso, pequenos sinais de uma vida que não era apenas de ostentação, mas de histórias escondidas, de emoções contidas. Ricardo Monteiro podia ser arrogante, mas também havia fragilidade ali, algo que ninguém via além de mim. Durante o almoço, Helena apareceu. Ela era o oposto de Ricardo em todos os sentidos, delicada, sorridente, com uma aura que fazia qualquer ambiente parecer mais leve. Mas mesmo ela, com toda a sua gentileza, não podia esconder a tensão que existia entre ela e o marido. Ela me olhou de forma cordial, mas havia curiosidade também. Curiosidade sobre a jovem que ousava estar naquele mundo sem ser da família, sem ser convidada para os jantares, sem ser parte do círculo social deles. Bom trabalho ontem, Lara, ela disse com um sorriso genuíno. Espero que possamos trabalhar juntas sem problemas. Eu apenas assenti, consciente de que cada palavra dita podia ser interpretada de formas diferentes naquele ambiente cheio de regras invisíveis. À tarde, fui encarregada de organizar o escritório de Ricardo. Eu nunca tinha tido acesso a um lugar tão privado, tão cheio de segredos. Documentos, contratos, cartas e, entre eles, uma pequena foto de Ricardo quando jovem, sorrindo de uma forma que ninguém mais parecia lembrar. Por um momento, senti algo que não consegui definir. Empatia, curiosidade, talvez um pouco de ambos. E então, como se o destino tivesse ouvido meus pensamentos, Ricardo entrou no escritório. Ele parecia menos tenso do que de manhã, mas ainda havia a postura de quem comanda tudo ao seu redor. Você é detalhista, ele disse de forma quase casual, observando o modo como eu organizava os papéis. Não é comum encontrar alguém que preste atenção em coisas pequenas. Eu senti um arrepio percorrer minhas costas. Ele estava elogiando meu trabalho, mas ao mesmo tempo havia algo desafiador em seu olhar, como se ele estivesse testando meus limites. Obrigada, senhor Monteiro. Tento fazer o meu melhor. Vejo que sim. Ele se aproximou de mim,
pegando um dos documentos que eu havia separado e olhando rapidamente. Mas cuidado, detalhe demais pode revelar mais do que você imagina. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Eu não sabia se era uma advertência ou um convite para continuar observando, aprendendo. E, de alguma forma, percebi que Ricardo Monteiro não era apenas o homem arrogante que todos viam. Ele tinha camadas, complexidades, e talvez, apenas talvez, minha presença começava a desestabilizá-lo de formas que ele não estava preparado para lidar. O resto do dia passou entre tarefas e observações. Eu aprendi a navegar naquele mundo sem ser notada demais, mas também sem desaparecer completamente. E, aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças na forma como Ricardo me tratava. Um olhar mais longo, uma pergunta a mais, um gesto de consideração que antes parecia impossível. Quando a noite chegou, eu estava exausta, mas com uma sensação estranha de satisfação. Eu havia sobrevivido ao primeiro dia completo depois do casamento, mantido minha posição e, de alguma forma, começado a deixar minha marca, mesmo que pequena, naquele mundo de riqueza e arrogância. E, enquanto caminhava pelo corredor silencioso antes de me recolher, não pude deixar de pensar. Se eu podia enfrentar Ricardo Monteiro e sua arrogância, o que mais eu poderia conquistar? Talvez aquele lugar, que parecia feito para esmagar quem não era da família, pudesse ser também o palco de algo inesperado, algo que mudaria para sempre a vida de todos ali. Eu estava apenas começando, mas já sentia que a entrada de uma simples faxineira poderia mudar tudo. E, naquele instante, prometi a mim mesma que não seria apenas uma observadora silenciosa. Eu iria, pouco a pouco, virar o jogo a meu favor. O dia seguinte começou de forma inesperada. Eu mal tinha terminado de organizar os quartos de hóspedes quando fui chamada à sala principal. Ricardo estava lá, sentado em sua poltrona de couro escuro, com os braços cruzados e o olhar fixo em mim. Havia algo na maneira como ele me observava que me deixou nervosa, mas também curiosa. "Lara", disse ele, com aquela voz firme que parecia dominar qualquer espaço, "preciso que me acompanhe até o jardim." Eu hesitei por um momento, mas segui suas instruções. Nunca havia caminhado pelo jardim da mansão durante o dia, e a luz do sol revelava um lugar que parecia saído de um sonho. Flores coloridas, caminhos de pedra perfeitamente alinhados e fontes que borbulhavam com uma música própria. Era lindo e intimidador ao mesmo tempo. "Você gosta de flores?" ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eu quase me engasguei com a surpresa. Ninguém jamais me havia feito essa pergunta dentro daquela casa. "Sim, gosto", respondi, sentindo meu rosto aquecer. "Sempre gostei de cuidar delas quando possível." Ele fez um leve sorriso, quase imperceptível, e eu senti que algo dentro dele estava mudando. Ricardo Monteiro, o homem que havia me expulsado do casamento, parecia interessado em algo tão simples quanto minhas preferências. Era confuso, mas também intrigante. Enquanto caminhávamos pelo jardim, percebi que ele me mostrava detalhes que ninguém mais via. Uma roseira antiga, uma pequena fonte escondida atrás de uma cerca de era, um canto de sombra perfeito para descansar. E, por algum motivo, ele falava comigo de uma forma que não era autoritária, mas quase confessional. "Este jardim", ele começou, "é um dos poucos lugares onde consigo realmente pensar, onde não preciso ser o homem que todos esperam que eu seja." Suas palavras me tocaram de um jeito inesperado. Pela primeira vez, vi além da arrogância e riqueza e percebi que, por trás daquela máscara de poder, havia alguém que também precisava ser cuidado, protegido ou, talvez, compreendido. Enquanto ele falava, eu sentia algo mudar entre nós. Não era atração, não exatamente, mas uma conexão silenciosa, algo que não podia ser explicado apenas com palavras. Eu estava ali, simplesmente ouvindo, e isso parecia suficiente. De repente, ele parou diante de uma pequena roseira e olhou para mim. "Você entende sobre plantas?" perguntou, com um tom que misturava curiosidade e respeito. "Um pouco", respondi, sentindo meu coração bater mais rápido. "Gosto de aprender mais sobre elas." Ele tocou delicadamente uma das pétalas, como se estivesse compartilhando um segredo. "Essa é minha favorita. Sempre resistiu às tempestades, às pragas, continua viva, bonita, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar."
Talvez seja como você. Meu peito se apertou. Era a primeira vez que alguém me dizia algo tão direto e significativo sem julgamento. Ricardo Monteiro, o homem arrogante, o noivo que me havia expulsado do casamento, estava mostrando vulnerabilidade diante de mim. E, de alguma forma, isso me dava força. O tempo passou rapidamente. Quando voltamos para dentro da mansão, percebi que algo havia mudado. Ele não me tratava mais apenas como uma faxineira invisível. Havia reconhecimento, talvez até admiração. Eu ainda precisava ser cautelosa, mas algo dentro de mim sabia que aquela mudança era real. Durante o restante do dia, observei pequenas transformações. Um olhar mais atento, uma palavra gentil aqui e ali, uma forma de incluir-me discretamente em tarefas que antes eram apenas minhas responsabilidades invisíveis. Era como se ele estivesse testando os limites de nossa relação, e eu estava aprendendo a navegar nesse novo território. À noite, quando todos já estavam recolhidos, eu caminhei pelos corredores silenciosos da mansão, refletindo sobre o dia. Sentia uma mistura de excitação e apreensão. Ricardo Monteiro era complexo, desafiador e, sem dúvida, perigoso em seu poder. Mas ele também era humano, vulnerável, alguém que podia ser tocado, de maneiras que ninguém mais conseguia. E eu percebi que minha presença ali não era apenas uma coincidência. Não fui contratada por acaso. Algo dentro do universo parecia ter decidido colocar-me naquele caminho, não apenas para limpar quartos e organizar objetos, mas para fazer parte de uma história maior, onde minha coragem e determinação seriam testadas e onde eu poderia, talvez, mudar tudo. Enquanto me deitava naquela noite, ouvi o vento balançando as cortinas, pensei em como cada detalhe da mansão, cada gesto de Ricardo, cada flor no jardim, começava a formar uma rede invisível de possibilidades. Eu não sabia onde tudo isso me levaria, mas estava pronta para descobrir. E naquele instante, prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, não seria apenas a faxineira que entrou na mansão. Eu seria a Lara que enfrentou um noivo arrogante e encontrou seu próprio caminho no meio de luxo, poder e segredos. A manhã seguinte trouxe uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu acordava cedo, como de costume, mas havia uma inquietação diferente no ar. Ricardo ainda não havia aparecido, e a mansão estava silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros no jardim. Enquanto organizava a cozinha, ouvi passos apressados no corredor. Era ele, mas diferente, sem a rigidez habitual, sem aquela aura de comando que sempre me deixava nervosa. Ricardo parecia pensativo. Lara, disse, parando à minha frente. Preciso de ajuda com algo. Minha curiosidade despertou imediatamente. Com o quê, Sr. Monteiro? Há uma sala no subsolo que precisa ser organizada. Documentos antigos, arquivos, coisas que ninguém toca há anos. Quero que vá comigo. Meu coração acelerou. Nunca havia estado no subsolo da mansão. Era uma área que, para todos, parecia proibida. Havia rumores de que o lugar guardava segredos de família, histórias que ninguém ousava contar. E agora, Ricardo me convidava a entrar. Descemos as escadas em silêncio. A penumbra do subsolo contrastava com a luz do jardim que havíamos deixado para trás. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, criando uma sensação de mistério e expectativa. Cuidado onde pisa, ele alertou, com um tom que misturava preocupação e intimidade. Nem tudo aqui está em perfeito estado. Enquanto organizávamos caixas e papéis antigos, percebi que ele falava mais do que de costume. Contava pequenas histórias da infância, lembranças de viagens e festas de família. Era estranho ouvir o homem arrogante que todos conheciam falar com tanta sinceridade, quase como se estivesse se abrindo apenas para mim. Em determinado momento, encontramos uma caixa de cartas amareladas pelo tempo. Ele me entregou uma delas, e percebi que eram bilhetes trocados entre ele e alguém que parecia muito importante para ele no passado. O olhar dele suavizou-se, e eu senti que estávamos compartilhando algo íntimo, mesmo sem palavras. Essas cartas, ele começou, mas parou, como se não soubesse se deveria continuar. Elas me lembram de quem eu fui, e de quem eu ainda posso ser. Senti uma pontada de empatia. Ricardo Monteiro, para todos um homem implacável, estava ali diante de mim, vulnerável, humano. E
Pela primeira vez, percebi que minha presença poderia significar mais do que simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Enquanto organizávamos o restante do subsolo, notei que ele confiava em mim de um jeito que ninguém mais parecia conseguir. Cada gesto, cada olhar discreto, mostrava que a barreira entre nós estava diminuindo. Eu não sabia se era amizade, confiança ou algo que ainda não tinha nome, mas sabia que era importante. Quando finalmente subimos de volta à luz do dia, senti uma estranha sensação de conquista. Não apenas porque havíamos organizado o subsolo, mas porque algo dentro de Ricardo havia mudado. Ele estava menos distante, mais acessível, e eu começava a entender que poderia, aos poucos, influenciar sua maneira de ver o mundo, e talvez até de ver a mim. Ao longo do dia, continuei minhas tarefas com atenção redobrada. Observava cada gesto dele, cada interação, tentando entender quando era o momento certo de falar, quando era melhor apenas ouvir. E, surpreendentemente, comecei a notar pequenos sinais de respeito. Ele perguntava minha opinião, ouvia minhas sugestões, e mesmo que ainda fosse autoritário, havia algo de humano em seu comportamento que me deixava esperançosa. Quando a noite caiu, sentei-me no jardim, olhando as flores que ele tanto amava. Pensava em como minha vida havia mudado tão rapidamente, de faxineira invisível a alguém que podia caminhar lado a lado com um homem poderoso, acessando segredos e histórias que ninguém mais conhecia. E, por um momento, sorri, porque mesmo no meio da arrogância, do luxo das expectativas, havia espaço para algo inesperado. Havia espaço para eu, Lara, fazer a diferença. E algo dentro de mim dizia que aquele era apenas o começo de uma história que poderia virar o mundo dele de cabeça para baixo, e talvez, sem perceber, também o meu próprio mundo. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais viva do que nunca. O sol entrava pelas janelas enormes, refletindo nos lustres de cristal e iluminando cada canto da grande sala de estar. Mas, para mim, o brilho do luxo não tinha tanto impacto quanto a sensação de que algo estava mudando entre Ricardo e eu, entre a rotina e as possibilidades que ainda surgiriam. Eu estava organizando os livros na biblioteca quando ouvi passos atrás de mim. Ricardo estava ali, com aquela expressão que mesclava autoridade e curiosidade. Havia algo em seu olhar que dizia que ele queria me desafiar, mas de uma maneira diferente de antes. Lara, disse ele, aproximando-se, preciso que me ajude com algo especial hoje. Com o quê? Perguntei, tentando não demonstrar nervosismo. Ele me estendeu uma pasta cheia de fotos antigas da família Monteiro. São registros que ninguém mais olha, mas quero preservá-los. Preciso que faça isso comigo. Enquanto analisávamos as fotos, notei que ele falava sobre cada uma com detalhes que iam além da superfície. Contava histórias de viagens, festas, conquistas e erros. Era como se, pela primeira vez, ele quisesse compartilhar comigo não apenas o presente, mas também o passado. Você percebe algo nelas? Perguntou, apontando para uma foto em preto e branco de uma festa antiga. Sim, vejo felicidade, mas também tensão. Respondi. É como se todos estivessem sorrindo por fora, mas carregando algo por dentro. Ele me olhou por um instante, surpreso com minha percepção. Você entende muito mais do que imagina. Um silêncio confortável se instalou entre nós, quebrado apenas pelo som do papel sendo manuseado. E naquele silêncio, percebi que nossa relação estava mudando. Ele não era mais apenas o noivo arrogante que me havia expulsado. Ele estava se tornando alguém que podia confiar em mim, que me incluía em momentos que antes eram privados e sagrados para ele. Mais tarde, durante o almoço, Helena apareceu na sala. Havia algo diferente nela também. Talvez um reconhecimento silencioso de que eu não era mais apenas a faxineira, mas alguém que fazia parte do cotidiano deles de maneira significativa. Ela sorriu para mim e disse, bom trabalho ontem no subsolo. Ricardo falou sobre sua ajuda. A forma como ela me reconheceu sem constrangimento ou julgamento me deu uma estranha sensação de pertencimento. Pela primeira vez, senti que poderia existir naquele mundo sem ter que me esconder. No final do dia, Ricardo me chamou novamente ao jardim. Havia algo no ar, algo que eu ainda não conseguia definir, mas que me deixava ansiosa e alerta. Lara, começou ele, há momentos na vida em que precisamos decidir se continuamos apenas cumprindo nosso papel ou se ousamos fazer a diferença. Hoje você fez a diferença.
Meu coração acelerou. Não era apenas o elogio, era um reconhecimento da minha presença, do meu esforço e talvez de algo mais profundo. Enquanto ele se afastava, observei seu perfil contra a luz do entardecer e pela primeira vez pensei seriamente que minha entrada na vida dele não tinha sido apenas um acaso. Eu não sabia exatamente o que estava por vir, mas sentia que minha presença poderia mudar não apenas a rotina da mansão, mas a própria dinâmica daquela família poderosa. Ao me recolher para meu quarto, senti uma estranha mistura de cansaço e excitação. Cada dia ali era um desafio, mas também uma oportunidade. Eu sabia que ainda havia barreiras, que Ricardo ainda tinha sua arrogância e que o mundo ao nosso redor podia ser cruel, mas algo dentro de mim dizia que eu estava pronta. E naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, prometi a mim mesma que não seria apenas uma espectadora. Eu seria parte da história deles. E, de alguma forma, minha presença mudaria tudo. O sábado amanheceu diferente. Havia uma leve brisa que percorria o jardim. Por algum motivo, parecia carregar uma promessa de mudança. Eu me sentia mais confiante, mais integrada à rotina da mansão, mas também alerta para qualquer sinal de que algo pudesse sair do controle. Ricardo ainda mantinha aquela postura firme, mas eu percebia em seus gestos pequenos sinais de que começava a me aceitar como parte de seu mundo. Enquanto limpava os lustres do hall principal, ouvi sua voz chamando-me do andar superior. Lara, você pode vir até meu escritório por um momento. Senti o coração bater mais rápido. O escritório era outro território que raramente alguém tinha acesso, um lugar de decisões importantes, documentos confidenciais, pelo que eu já tinha percebido, uma intimidade que poucos eram permitidos compartilhar. Quando entrei, ele estava em pé, olhando para uma janela que dava para o jardim. O silêncio entre nós não era desconfortável, era cheio de expectativa. Hoje quero que me ajude a organizar algo mais pessoal, disse ele, virando-se para mim com aquele olhar sério, mas gentil. Ele segurava uma caixa de madeira, antiga, com fechos de metal. São objetos de família. Algumas lembranças que pensei em descartar, mas agora percebo que talvez tenham valor. Começamos a abrir a caixa e eu descobri fotografias, diários antigos, medalhas, lembranças de viagens, conquistas familiares. Ricardo falava sobre cada item com uma mistura de nostalgia e orgulho, e algo dentro de mim começou a se mexer. Não era apenas o fascínio pelo passado dele, era a sensação de que ele estava me incluindo de verdade, permitindo que eu conhecesse partes de sua vida que poucos tinham acesso. Você percebe como cada detalhe carrega uma história? Ele perguntou, olhando-me nos olhos. Sim, respondi com sinceridade. E é incrível como coisas simples podem mostrar tanto sobre quem somos. Ele sorriu, mas de uma forma que parecia quase vulnerável. Pela primeira vez, vi que a barreira de arrogância que ele mantinha diante de todos podia ser derrubada, mesmo que apenas por momentos, quando estávamos sozinhos. Enquanto organizávamos os objetos, percebi que nossa conversa fluía naturalmente, como se cada palavra aproximasse nossas experiências, nossas perspectivas, de maneira sutil, nossos sentimentos. Ricardo falava sobre erros do passado, desafios familiares e até sobre decisões que o haviam marcado profundamente. Eu escutava, aprendia e entendia que aquela conexão era mais rara do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido. Quando finalmente terminamos, ele me olhou com um brilho diferente nos olhos. Obrigado por me ajudar com isso e por não tratar tudo como uma obrigação. Você percebe as coisas de um jeito que ninguém mais percebe. Meu rosto corou, mas o sentimento era de satisfação e reconhecimento. Ricardo não estava apenas se abrindo, ele estava me permitindo fazer parte de sua vida de uma forma que antes parecia impossível. O restante do dia passou de maneira tranquila, mas carregada de pequenas observações e gestos sutis que reforçavam o quanto nossa relação estava evoluindo. Ele me incluía em decisões que antes seriam apenas suas, perguntava minha opinião sobre detalhes da mansão e até parecia se interessar por minhas ideias sobre como melhorar certos espaços. Ao anoitecer, eu caminhei pelo jardim novamente, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Cada gesto, cada palavra, cada detalhe que Ricardo havia compartilhado comigo criava uma conexão que parecia impossível de ignorar. E, pela primeira vez, eu percebi que minha presença ali não era apenas uma questão de trabalho ou oportunidade. Era algo maior.
Enquanto olhava as flores iluminadas pela luz suave da lua, percebi que estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse, porque sabia que havia conquistado algo precioso: a confiança, de algum modo, o respeito daquele homem implacável e complexo. E uma certeza tomou conta de mim. Aquela história ainda estava apenas começando, e eu estava determinado a fazer minha própria marca nela. A segunda-feira chegou com o barulho suave da cidade ao longe e o cheiro de café fresco invadindo a cozinha da mansão. Eu já estava acostumada com a rotina, mas havia algo diferente naquele dia. Uma sensação de expectativa que não conseguia ignorar. Ricardo ainda não tinha aparecido, mas eu sabia que, quando ele chegasse, algo importante poderia acontecer. Ele entrou mais tarde do que de costume, com um terno impecável e aquele ar de comando que sempre o caracterizava. Mas, desta vez, não havia arrogância excessiva, apenas firmeza e uma curiosidade sutil, como se estivesse observando o mundo de um jeito diferente. "Bom dia, Lara", disse ele, com a voz baixa, quase um convite à confidência. "Preciso de sua ajuda para algo especial." Minha curiosidade despertou imediatamente. Ele me conduziu até a sala de música, um ambiente que eu ainda não havia explorado completamente. Instrumentos antigos, partituras amareladas e móveis de madeira escura davam ao lugar uma aura de mistério e elegância. "Minha mãe adorava música", explicou ele, pegando uma partitura e passando os dedos delicadamente sobre o papel. "Ela sempre dizia que a música revela quem realmente somos. Quero que me ajude a organizar isso, mas também a entender." Enquanto explorávamos o espaço, Ricardo falava sobre sua infância, sobre festas de família onde a música era protagonista, sobre momentos que marcaram sua vida de maneiras que ninguém mais poderia imaginar. Eu ouvia atentamente, sentindo cada história se desenrolar diante de mim. Em determinado momento, ele me convidou a tocar um piano antigo. Eu hesitei, mas suas mãos encorajadoras sobre as minhas me deram confiança. Cada tecla pressionada parecia criar uma conexão silenciosa entre nós, algo que não precisava de palavras para ser compreendido. "Você tem talento", disse ele, com sinceridade. Não sabia que poderia encontrar alguém que enxergasse essas coisas comigo. Meu coração disparou. Não era apenas o elogio, era a sensação de ser reconhecida, de ser valorizada de uma forma que eu jamais havia experimentado. Ricardo, o noivo milionário e arrogante, estava me oferecendo um espaço dentro de sua vida que poucos tinham direito. Enquanto continuávamos a organizar partituras e instrumentos, percebi que algo estava mudando. Ele estava menos preocupado com a imagem, menos preso à arrogância e mais aberto à conexão humana, à partilha de experiências e sentimentos. E eu estava ali, participando ativamente dessa transformação silenciosa, sentindo que minha presença tinha um peso real e significativo. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo e eu saímos da sala de música. Havia um silêncio confortável entre nós, mas carregado de significado. Cada gesto, cada olhar, reforçava que nossa relação estava se tornando algo mais profundo do que qualquer expectativa ou papel social poderia ditar. Naquele momento, percebi que minha vida havia mudado de maneira irreversível. Eu não era mais apenas a faxineira da mansão. Eu era parte de algo maior, uma peça inesperada em um quebra-cabeça que, aos poucos, começava a se revelar. E, ao caminhar pelo jardim iluminado pela luz suave da lua, senti uma certeza que me acompanharia por muito tempo. Minha presença não era passageira. Eu estava destinada a transformar não apenas a rotina da mansão, mas também o coração de Ricardo Monteiro, mesmo que ele ainda não soubesse disso. O dia começou com uma sensação diferente, algo entre expectativa e ansiedade. A mansão parecia respirar de maneira mais tranquila, como se também tivesse percebido a mudança sutil que estava acontecendo entre Ricardo e eu. Enquanto limpava os corredores, não conseguia deixar de refletir sobre os últimos dias, cada gesto dele, cada palavra compartilhada. Cada momento de confiança mútua parecia preparar o terreno para algo maior. Ricardo entrou mais cedo naquela manhã, com um olhar sério, mas não menos atento. Havia algo em seu semblante que me dizia que ele estava pensando em estratégias, planos ou decisões importantes, mas de uma forma que não era apenas profissional. Algo pessoal também estava em jogo e eu podia sentir. "Lara, preciso que me acompanhe hoje", disse ele, com uma voz mais suave do que costume.
Há algumas reuniões externas, mas quero que você veja de perto como lido com certos assuntos. Eu não esperava ser incluída nesse nível de confidência, e a sensação de privilégio misturada com responsabilidade me deixou alerta. Caminhamos juntos até o carro, e durante o trajeto ele me explicou pequenas nuances do seu trabalho, detalhes que poucos conheciam e que mudavam sua maneira de agir no mundo corporativo. Enquanto ele falava, percebi que a arrogância que todos enxergavam em Ricardo era, na verdade, uma camada de proteção. Havia estratégia, cálculo e firmeza, mas também vulnerabilidade escondida sob o peso das expectativas e responsabilidades que carregava. E, pela primeira vez, eu sentia que poderia compreender e até ajudá-lo a equilibrar tudo isso. Chegamos ao destino, uma reunião importante com parceiros de negócios. Ele me apresentou discretamente como alguém de confiança, mesmo que minha função ali fosse apenas observar. Senti que minha presença tinha significado. Cada gesto dele, cada decisão tomada durante a reunião, refletia não apenas sua autoridade, mas também a influência silenciosa de quem confiava nele e entendia suas intenções. Ao final do encontro, no caminho de volta à mansão, Ricardo quebrou o silêncio. Hoje você viu outra faceta de mim, Lara. Espero que perceba que tudo o que faço tem um propósito, mesmo quando parece distante ou arrogante. Percebi sim, respondi, com sinceridade. E agora entendo que há mais por trás da sua postura do que aparenta. Ele sorriu, algo raro, leve, e eu senti que havia ganhado um espaço importante em sua confiança. Não era apenas reconhecimento, era um convite sutil para que eu me aproximasse ainda mais, para que minha presença se tornasse parte de sua vida cotidiana. De volta à mansão, o ambiente parecia mais acolhedor. Eu percebi olhares discretos de empregados e familiares, um reconhecimento silencioso de que eu não era mais apenas uma faxineira. Cada gesto meu era observado, mas desta vez com curiosidade e respeito, não com julgamento. À noite, enquanto organizava os últimos detalhes do dia, Ricardo apareceu no jardim. O céu estava claro, iluminado por uma lua cheia que refletia nas águas do lago da propriedade. Ele se aproximou sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. Lara, você mudou muita coisa desde que chegou aqui, disse ele, olhando para mim com uma sinceridade que cortava qualquer barreira. E não apenas na rotina da mansão. Você mudou a maneira como vejo certas coisas, certas pessoas e até a mim mesmo. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Cada palavra dele parecia confirmar que estávamos construindo algo maior do que simples amizade ou confiança. Era uma conexão que crescia a cada dia, silenciosa, mas intensa. Enquanto a noite avançava, percebi que minha vida havia se transformado de maneira irreversível. Ricardo Monteiro, o noivo milionário que antes me havia expulsado sem pensar duas vezes, agora me incluía em sua vida, seus segredos e até em seus sentimentos mais profundos. E, pela primeira vez, senti que podia realmente fazer a diferença, não apenas na mansão, mas no coração daquele homem complexo e fascinante. O domingo começou com um silêncio confortável. A mansão parecia respirar calmamente, e eu aproveitava cada minuto para organizar pequenos detalhes, como se cada gesto pudesse traduzir a minha presença ali de forma mais significativa. Ao mesmo tempo, meu pensamento não saía de Ricardo. Ele estava mudando diante dos meus olhos, mas ainda havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de mistério, desejo de controle e curiosidade silenciosa. Enquanto eu polia as janelas do corredor principal, ouvi passos apressados. Era Ricardo, segurando uma pasta de documentos com aquele jeito decisivo que sempre me impressionava. Lara, preciso de você agora, disse ele, com um tom que não admitia recusa. Seguiu até o escritório, onde ele começou a mostrar algumas contas e planejamentos para a semana. Mas, em vez de apenas explicar, ele me pediu para opinar. Quero sua visão, algo que não esteja preso à rotina da casa ou aos números. Quero ver o mundo através dos seus olhos também. Senti um arrepio. Ele estava me tratando não apenas como uma ajudante, mas como alguém cuja opinião realmente importava. Algo em seu tom, na forma como me olhava, mostrava que ele confiava em mim de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Enquanto eu analisava os documentos, percebi que Ricardo me observava com atenção. Não havia julgamento, apenas expectativa.
E cada vez que ele falava, eu sentia que nosso vínculo se fortalecia, de maneira silenciosa, mas inegável. Após a reunião, ele me convidou para caminhar pelo jardim. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons quentes, e o ambiente parecia perfeito para uma conversa mais pessoal. Você sabe, Lara, começou ele, quando te expulsei do casamento, achei que estava tomando a decisão certa. Mas a verdade é que não entendi o que estava perdendo. E agora, você mudou tudo, até minha maneira de enxergar as pessoas à minha volta. Meu coração disparou, mas mantive a calma. A sinceridade em sua voz era impossível de ignorar, e a sensação de proximidade que surgia entre nós se tornava cada vez mais palpável. Eu só fiz o que precisava, respondi, tentando parecer firme. Mas fico feliz em saber que minha presença trouxe algo positivo. Ele sorriu, de um jeito que parecia quebrar todas as barreiras que ainda estavam entre nós. Mais do que positiva, disse ele. Transformadora. Você não apenas mudou a rotina da casa, Lara, mudou a minha própria percepção do mundo. O silêncio caiu entre nós, mas não era pesado. Era cheio de significado. Cada gesto, cada palavra não dita, cada olhar transmitia algo que eu ainda não podia nomear, mas se sentia intensamente. Quando a noite caiu, Ricardo se despediu e voltou para dentro da casa, deixando-me no jardim com uma sensação estranha. Uma mistura de expectativa, curiosidade e desejo de que cada momento seguinte pudesse aprofundar ainda mais nossa conexão. E naquela noite, enquanto observava o céu estrelado, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais apenas uma espectadora na vida daquele homem milionário e arrogante. Eu estava me tornando parte da história dele. E, de algum modo, sentia que essa história estava apenas começando a ganhar a forma que ele e eu poderíamos construir juntos. O início da semana trouxe consigo uma rotina diferente. A mansão parecia mais viva, como se cada canto refletisse a mudança que Ricardo e eu estávamos construindo juntos. Eu sentia que a relação entre nós deixava de ser apenas formal ou profissional. Havia agora uma espécie de cumplicidade silenciosa, feita de olhares, gestos, conversas inesperadas. Logo cedo, Ricardo me chamou para ajudá-lo a organizar a biblioteca da casa. Era um cômodo que eu ainda não havia explorado totalmente, mas que logo revelou-se mais do que estantes cheias de livros. Ali estavam fragmentos de sua história, ideias e experiências que ele guardava com zelo. Enquanto retirávamos livros empoeirados e organizávamos pastas antigas, ele falava sobre sua vida acadêmica, viagens que havia feito e aprendizados que marcaram sua forma de enxergar o mundo. Eu ouvia atenta, absorvendo cada detalhe e percebendo como cada palavra dele revelava uma camada de sensibilidade que poucos tinham oportunidade de conhecer. Você percebe como cada livro tem sua própria história? Perguntou ele, segurando um volume antigo de poesia. É engraçado pensar que, mesmo entre pessoas tão diferentes, certos sentimentos e experiências podem se conectar de forma silenciosa. Sorri, sentindo uma estranha alegria por estar ali, compartilhando daquele momento único. Sim, e é curioso como objetos simples podem revelar tanto sobre quem somos. Ele me olhou de um jeito diferente, algo entre apreciação e curiosidade. Você sempre vê as coisas de um jeito que me surpreende. É como se enxergasse mais do que eu mesmo consigo perceber. Enquanto continuávamos a organização, percebi que a aproximação entre nós não era apenas emocional, mas também prática. Ricardo confiava em mim, e eu começava a me sentir mais segura dentro daquele ambiente que antes parecia inalcançável. Cada gesto seu, cada palavra e até mesmo cada olhar carregavam um significado que eu começava a compreender. No final da tarde, sentamos lado a lado em uma poltrona antiga, observando a luz do sol filtrando pelas cortinas. O silêncio entre nós não era desconfortável, era pleno, cheio de possibilidades. Lara, você mudou mais do que minha rotina, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Mudou minha perspectiva, minha maneira de enxergar o mundo e as pessoas ao meu redor. Nunca pensei que alguém pudesse causar tanto impacto na minha vida em tão pouco tempo. Meu coração disparou, e por um instante não precisei de palavras para responder. O olhar que trocamos dizia tudo. Era uma conexão que não precisava ser explicada, apenas sentida. Quando a noite caiu, ele se despediu, mas deixou no ar a sensação de que algo estava prestes a mudar ainda mais. Caminhei pelo corredor,
refletindo sobre tudo o que acontecerá naquele dia. Cada gesto dele, cada palavra e cada momento de confiança compartilhado reforçavam a certeza de que eu havia conquistado um espaço que antes parecia impossível. E, ao olhar para a lua brilhando no céu, percebi que aquela história estava apenas começando e que os próximos capítulos reservavam ainda mais descobertas, surpresas e sentimentos que poderiam transformar nossas vidas de maneiras inesperadas. A segunda-feira começou com o aroma do café fresco invadindo a mansão. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ouvi passos apressados no corredor. Ricardo surgia, mais elegante do que nunca, mas com um brilho nos olhos que denunciava algo diferente, uma espécie de ansiedade misturada com expectativa. "Bom dia, Lara", disse ele, com um sorriso contido. "Hoje quero que me acompanhe em algo fora do habitual, nada relacionado à rotina da casa." Curiosa, seguiu até o carro, enquanto ele me explicava que havíamos sido convidados para um evento beneficente da cidade. Era uma oportunidade rara de vê-lo fora do ambiente de trabalho, sem o peso das reuniões da rotina da mansão. No caminho, observei um lado de Ricardo que poucas pessoas conheciam. Ele falava com entusiasmo sobre os projetos sociais, sobre como pequenos gestos poderiam transformar vidas. Cada palavra dele parecia genuína, e eu senti uma mistura de admiração e respeito crescer dentro de mim. Chegando ao evento, fomos recebidos com cumprimentos e olhares curiosos. Mas, ao contrário do que eu esperava, Ricardo me apresentou com naturalidade, sem arrogância, apenas mostrando confiança que tinha em mim. "Ela me ajuda a enxergar o mundo de outra forma", disse, e eu senti um calor no peito. Enquanto caminhávamos entre convidados, ele compartilhava histórias e estratégias, mas também ouviu atentamente o que eu tinha a dizer. Era incrível perceber como, mesmo em um ambiente social, nossa conexão continuava a se fortalecer, silenciosa, mas intensa. Mais tarde, sentamo-nos em um canto tranquilo do salão. Ele olhou para mim com um brilho nos olhos que eu ainda não havia visto antes. "Você sabe, Lara, nunca imaginei que alguém pudesse me fazer refletir tanto sobre minha própria vida em tão pouco tempo." Senti meu coração acelerar, mas mantive a serenidade. "E você mudou minha vida também, Ricardo. Mais do que imagina." O sorriso dele se alargou, e por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Havia apenas nós dois, conectados por algo que não podia ser nomeado, mas que crescia a cada instante. No caminho de volta à mansão, o silêncio entre nós era confortável, cheio de significado. Cada gesto, cada olhar trocado reforçava que estávamos caminhando para algo maior do que simples amizade ou confiança. Ao chegar, Ricardo me agradeceu pela companhia e pela ajuda durante o evento. Mas havia algo mais em sua voz, uma promessa silenciosa de que a nossa história ainda tinha muito para se revelar. E naquela noite, enquanto me preparava para descansar, percebi que minha vida havia mudado de maneira irreversível. Eu não era mais apenas a faxineira da mansão. Eu havia conquistado um espaço no coração de Ricardo, e algo me dizia que essa história estava apenas começando a se tornar inesquecível. Na manhã seguinte, a mansão estava envolta em uma calma quase irreais. Eu comecei o dia organizando os livros da biblioteca, mas meus pensamentos não saíam de Ricardo. Havia algo em sua maneira de confiar em mim que me deixava ao mesmo tempo animada e apreensiva, como se estivesse prestes a descobrir um mundo totalmente novo. Enquanto arrumava uma prateleira alta, ouvi sua voz atrás de mim. "Lara, você poderia me ajudar com a organização do escritório hoje?" Virei-me, surpresa com o pedido. "Claro, Ricardo, mas o escritório é grande. Você quer começar por onde?" Ele sorriu e, pela primeira vez, senti que havia um toque de diversão em seus olhos. "Vamos por onde você achar melhor. Quero ver suas ideias em ação." Trabalhamos lado a lado, reorganizando papéis, documentos e arquivos antigos. Mas mais do que isso, conversamos sobre coisas simples da vida, sobre sonhos e planos que raramente alguém teria coragem de compartilhar. Cada revelação dele me deixava mais próxima, e cada gesto me parecia despertar um lado dele que poucas pessoas conheciam. Em determinado momento, ele segurou um arquivo antigo e comentou: "Sabe, Lara, muitas vezes me sinto preso às expectativas dos outros. Mas hoje, ao te ver lidando com tudo de forma tão natural, percebo que posso ser eu mesmo." Meu coração disparou.
Era como se ele estivesse derrubando uma parede invisível entre nós, permitindo que a confiança se transformasse em algo ainda mais profundo. Mais tarde, ao final do dia, decidimos caminhar pelo jardim da mansão. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, e o ambiente parecia perfeito para uma conversa mais íntima. Você já parou para pensar em como pequenas ações podem mudar completamente a vida de alguém? Perguntou ele, olhando para o horizonte. Sim, respondi, sentindo cada palavra ecoar dentro de mim. E eu acho que você mudou a minha vida sem nem perceber. Ele me olhou, silencioso por alguns segundos, e então sorriu. E você mudou a minha também, Lara, mais do que eu poderia imaginar. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Pelo contrário, parecia carregar a promessa de algo maior, algo que ainda não podia ser definido, mas que ambos sentíamos crescer dentro de nós. Quando a noite caiu, ele se despediu com um aceno discreto, mas eu percebi no olhar dele que nossa conexão estava se tornando mais forte a cada dia. E enquanto caminhava de volta para meus aposentos, soube que minha vida havia se transformado completamente. Eu não era mais apenas a faxineira que ele havia expulsado tempos atrás. Eu havia conquistado um espaço em sua vida, em sua confiança, de alguma forma, em seu coração. Na terça-feira, acordei com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e expectativa. A mansão parecia maior e, ao mesmo tempo, mais acolhedora. Cada canto refletia pequenas mudanças que Ricardo e eu havíamos iniciado juntos, e eu sentia que algo novo estava prestes a acontecer. Enquanto eu organizava a cozinha, ouvi a voz dele chamando do corredor. Lara, pode me ajudar com algumas compras hoje? Quero que escolha comigo os detalhes. Surpresa com o convite, sorri. Claro, Ricardo, mas você quer que eu vá junto para escolher roupas, os utensílios da casa? Tudo, respondeu ele com naturalidade. Quero ver como você decide as coisas. Confio no seu gosto. Saímos juntos em seu carro, e logo percebi como era diferente vê-lo fora da mansão, sem o peso das responsabilidades diárias. Ricardo parecia mais leve, mais aberto, e suas conversas sobre a vida cotidiana tinham um tom de sinceridade que me encantava. Enquanto caminhávamos pelos corredores da loja, ele pedia minha opinião sobre cores, objetos e até mesmo pequenos detalhes de decoração. Cada sugestão minha era ouvida atentamente, e ele reagia com entusiasmo, como se cada escolha fosse realmente significativa. Em certo momento, ele se virou para mim e disse: Sabe, Lara, nunca imaginei que alguém pudesse trazer tanta clareza e perspectiva para a minha vida. Você tem um jeito de enxergar as coisas que me faz refletir sobre mim mesmo. Senti meu coração acelerar. Aquelas palavras não eram apenas elogios, eram sinceras, carregadas de significado. Eu percebia que ele estava mudando e que nossa relação ultrapassava qualquer barreira social ou profissional que pudesse existir entre nós. No caminho de volta para a mansão, conversamos sobre sonhos, projetos e até pequenas lembranças de infância. Ricardo compartilhava detalhes que raramente alguém tinha a chance de ouvir, e eu sentia que cada confidência fortalecia o vínculo entre nós. Ao chegarmos, ele agradeceu pela companhia e pelos conselhos. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma promessa silenciosa de que nossa relação continuaria a se aprofundar de maneira inesperada e intensa. Enquanto caminhava de volta para meus aposentos, percebi que minha vida havia mudado de forma irreversível. Eu não era mais apenas uma faxineira ou uma presença temporária na mansão. Eu havia conquistado um espaço em sua vida e, de alguma forma, começava a sentir que poderia conquistar algo ainda maior. A confiança, o respeito, talvez o coração dele. E naquela noite, antes de dormir, pensei em como cada gesto, cada palavra e cada olhar trocado ao longo dos últimos dias haviam transformado não apenas a rotina da mansão, mas também a minha própria percepção sobre amor, confiança e possibilidades. Quarta-feira chegou com uma brisa suave que parecia sussurrar mudanças no ar. Eu me encontrava na sala de estar, organizando livros e objetos decorativos, quando ouvi passos se aproximando. Ricardo estava ali, com um olhar sério, mas ainda assim envolvente. Lara, preciso da sua opinião sobre algo mais pessoal hoje, disse ele, estendendo um tablet com fotos de uma nova obra de arte que pretendia colocar na mansão. Sorri, sentindo que aquela era mais uma oportunidade de participar de sua vida de maneira significativa. Claro, Ricardo,
Mostre-me. Enquanto analisávamos cada detalhe, cores e formas, percebi que ele não queria apenas uma avaliação estética. Havia algo mais profundo em seu pedido. Ele queria ouvir minha perspectiva sobre escolhas que refletiam sua própria personalidade. Cada comentário me parecia abrir uma janela para quem eu era, e, ao mesmo tempo, revelava o lado sensível e detalhista dele. Você tem um jeito único de enxergar as coisas, Lara, disse ele, olhando para mim com aquele brilho intenso nos olhos. É como se pudesse traduzir sentimentos em algo tangível, mesmo sem perceber. Senti um calor subir pelo meu rosto. A sinceridade dele era impossível de ignorar, e cada palavra parecia aproximar-nos ainda mais. Eu percebia que não era apenas minha presença que o impactava, era a maneira como eu enxergava o mundo que o fazia refletir sobre si mesmo. Mais tarde, decidimos caminhar pelo jardim para aproveitar a luz suave do fim da tarde. Ricardo parou diante de uma roseira e olhou para mim com atenção. Você mudou a maneira como eu vejo muitas coisas, Lara. A rotina da mansão, as pessoas ao meu redor, até minha própria forma de lidar com meus sentimentos. Respirei fundo, tentando manter a compostura, mas minhas mãos tremiam levemente. E você mudou a minha vida também, mais do que poderia imaginar. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era pleno, carregado de significado. Cada gesto, cada olhar e cada palavra não dita reforçava a conexão silenciosa que crescerá entre nós. Quando a noite caiu, Ricardo entrou na casa e se despediu com um simples aceno, mas eu percebi no brilho de seus olhos que nossa história ainda tinha muito para se revelar. Enquanto caminhava para meus aposentos, senti que minha vida havia adquirido novas cores, novos sentidos e novas possibilidades. E naquele momento, percebi que não havia mais volta. Eu não era apenas a faxineira da mansão. Eu havia conquistado um espaço em seu coração, e algo me dizia que os próximos capítulos reservavam surpresas ainda mais intensas e emocionantes. Quinta-feira amanheceu com uma sensação diferente. A mansão parecia pulsar com uma energia nova, e eu sentia que algo estava prestes a mudar de forma significativa entre Ricardo e eu. Ao acordar, notei que ele já estava no escritório, concentrado em papéis e documentos, e senti uma pontada de curiosidade. Afinal, ele parecia ainda mais envolvente quando mergulhado em seu mundo de decisões e responsabilidades. Ele me chamou com um aceno, e fui até ele com a bandeja de café que havia preparado. Bom dia, Lara, disse, seu tom mais suave do que o habitual. Preciso da sua ajuda com uma decisão importante hoje. Algo que envolve não apenas a casa, mas um projeto pessoal meu. Senti meu coração acelerar. Claro, Ricardo. Do que se trata? Ele sorriu levemente, como se hesitasse entre revelar ou não, mas logo começou a me explicar sobre uma iniciativa social que pretendia apoiar, algo voltado a crianças carentes da cidade. Cada detalhe que ele compartilhava mostrava não apenas sua preocupação com o bem-estar alheio, mas também a seriedade e dedicação que ele colocava em cada projeto. Enquanto analisávamos juntos os planos, percebi que ele buscava mais do que conselhos práticos. Ele queria minha opinião, minha visão, como se a maneira como eu enxergava o mundo pudesse ajudá-lo a tomar decisões melhores. Cada palavra minha era ouvida com atenção, cada sugestão valorizada. Lara, você tem uma sensibilidade que me surpreende, disse ele, encarando-me por alguns segundos. É incrível como você consegue perceber detalhes que eu nem noto. Sua presença me faz refletir sobre o que realmente importa. Senti uma emoção profunda, misturada com orgulho e carinho. Era difícil acreditar que alguém tão distante do meu mundo pudesse valorizar minha opinião de forma tão genuína. Mais tarde, caminhamos pelo jardim da mansão para discutir os próximos passos do projeto. O céu estava tingido de tons alaranjados e dourados, e a luz do entardecer criava uma atmosfera perfeita para conversas sinceras. Você mudou minha perspectiva sobre tantas coisas, Lara, disse ele, com um sorriso tímido. Não é apenas sobre a casa ou os projetos, é sobre como eu vejo minha própria vida. Respirei fundo, tentando absorver cada palavra. E você mudou a minha também, Ricardo. Mais do que poderia imaginar. Me fez acreditar que posso ser mais do que pensei que fosse. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase mágico. Não havia pressa, apenas a sensação de que estávamos exatamente onde deveríamos estar, conectados por algo que crescia a cada instante.
Quando a noite caiu, ele se despediu com um sorriso discreto, mas eu percebi no olhar dele que nossa história ainda tinha muito para se desenrolar. E enquanto caminhava para meus aposentos, senti que a mansão, antes apenas um local de trabalho, havia se transformado em um espaço cheio de possibilidades, não apenas para mim, mas para nós dois. Sexta-feira chegou com um aroma de mudança no ar. A mansão parecia mais viva, como se cada canto refletisse as pequenas transformações que Ricardo e eu havíamos iniciado juntos. Eu me encontrava na cozinha, preparando café, quando ouvi sua voz atrás de mim. Lara, hoje quero que me acompanhe em algo diferente. Algo que não seja rotina. Curiosa, me virei. O que você tem em mente? Ele sorriu com aquele brilho nos olhos que sempre me deixava inquieta. Quero que veja um lugar importante para mim, onde muitas decisões foram tomadas e sonhos começaram a se formar. É pessoal, mas quero compartilhar com você. Subimos em seu carro e, durante o caminho, ele permaneceu em silêncio, apenas observando a estrada à frente. Havia algo naquele silêncio que me dizia que o momento seria especial. Chegando ao destino, percebi que se tratava de um pequeno estúdio de arte que ele havia restaurado recentemente. Pinturas, esculturas e objetos cuidadosamente dispostos mostravam não apenas seu gosto refinado, mas também uma parte íntima de sua vida que poucas pessoas conheciam. Este lugar sempre me inspira, disse ele, caminhando pelos corredores com atenção aos detalhes. É aqui que muitas das minhas ideias e projetos começaram, e quero que você faça parte disso. Senti uma emoção intensa. Ricardo estava me permitindo entrar em um mundo que poucos tinham acesso, um espaço de criação e reflexão, e isso me fazia sentir especial, mais próxima dele do que jamais imaginei. Passamos a tarde explorando o estúdio, conversando sobre sonhos, inspirações e planos futuros. Cada gesto dele revelava vulnerabilidade e confiança, e cada palavra minha parecia fortalecer o vínculo que crescerá silenciosamente entre nós. Em determinado momento, ele se aproximou de mim e disse: Lara, você me mostrou que a vida pode ser vista de um jeito diferente, mais leve, mais real, e isso é algo que eu não quero perder. Meu coração disparou e uma onda de calor percorreu meu corpo. E você me mostrou que posso acreditar em mim mesma, Ricardo, que posso ser mais do que imaginei. O silêncio que se seguiu foi pleno, carregado de significado. Cada olhar, cada gesto não dito reforçava a conexão que existia entre nós, algo que ultrapassava palavras e explicações. Quando o dia terminou, voltamos para a mansão. Ricardo me agradeceu pela companhia e pelo apoio, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que nossa história ainda estava prestes a se aprofundar de formas que nenhum de nós podia prever. Enquanto caminhava para meus aposentos, percebi que minha vida havia mudado de maneira irrevogável. Eu não era mais apenas a faxineira que ele havia expulsado tempos atrás. Eu havia conquistado um espaço em seu coração e em sua vida, e algo me dizia que isso era apenas o começo de algo inesquecível. Sábado amanheceu com uma luz suave filtrando-se pelas cortinas da mansão. A sensação de leveza no ar era quase palpável, e eu percebia que cada canto do lugar refletia pequenas mudanças, não apenas físicas, mas também emocionais. Eu estava na sala de estar, reorganizando livros e objetos, quando Ricardo apareceu, com aquele jeito quase tímido que raramente mostrava. Lara, você poderia me acompanhar em um almoço hoje. Quero que seja algo especial, sem compromissos ou preocupações, disse ele, um sorriso discreto iluminando seu rosto. Senti uma onda de alegria. Claro, Ricardo, parece ótimo. Enquanto nos dirigíamos ao restaurante, conversávamos sobre assuntos triviais, mas cada palavra carregava uma sensação de proximidade e confiança. Havia uma naturalidade em nossa interação que me surpreendia. Ele não era apenas o noivo arrogante e distante que eu conhecera antes. Havia um lado dele que era genuíno, cuidadoso e atento. Durante o almoço, rimos de pequenas situações do dia a dia, compartilhamos histórias de infância e discutimos sonhos que antes jamais havíamos ousado mencionar. Cada momento era um passo silencioso na construção de uma intimidade que parecia inevitável. Em determinado momento, Ricardo se inclinou levemente e disse: Lara, você trouxe algo para minha vida que eu não sabia que precisava. Uma perspectiva diferente, leve e verdadeira. E eu quero que isso continue. Meu coração acelerou. A sinceridade em sua voz era impossível de ignorar,
e senti que estávamos criando algo que ia além de simples companheirismo. Era uma conexão profunda, feita de pequenos gestos e palavras não ditas, mas sentidas com intensidade. Ao final do almoço, caminhamos pelo parque próximo ao restaurante. A brisa suave mexia em nossos cabelos, e a sensação de liberdade e proximidade era quase mágica. Ricardo segurou minha mão por um instante, breve, mas carregado de significado. Lara, obrigado por estar aqui. Por me mostrar que podemos encontrar felicidade mesmo nos detalhes mais simples, disse ele, com um olhar que não precisava de palavras para transmitir tudo. Enquanto voltávamos para a mansão, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais apenas a faxineira que ele havia desprezado. Havia conquistado sua confiança, seu respeito, de forma silenciosa, seu coração. E naquela noite, enquanto me preparava para dormir, senti que estávamos entrando em uma fase nova, cheia de possibilidades e emoções ainda não exploradas. O que antes parecia impossível agora parecia inevitável. Eu e Ricardo, conectados por algo que ninguém mais poderia compreender. Domingo amanheceu silencioso na mansão, com a luz do sol entrando pela janela e iluminando cada canto de forma suave. Eu estava na varanda, tomando um café, quando ouvi passos atrás de mim. Ricardo se aproximava, com aquele sorriso que sempre conseguia desarmar qualquer preocupação que eu tivesse. Bom dia, Lara. Que tal fazermos algo diferente hoje? Sem rotina, sem compromissos, só nós dois, disse ele, com o olhar brilhando de expectativa. Sorri, sentindo uma mistura de alegria e ansiedade. Adoraria. Ricardo, o que você tem em mente? Ele segurou minha mão e sugeriu um passeio pelo campo próximo à mansão. Durante a caminhada, o silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma leveza que tornava cada momento especial. Observávamos as árvores, o céu, o som distante de pássaros, e sentíamos a paz que só a companhia mútua podia proporcionar. Em certo momento, Ricardo parou e olhou para mim. Sabe, Lara, nunca pensei que alguém pudesse trazer tanta calma e alegria para minha vida. Você fez com que eu enxergasse que há mais do que só luxo, compromissos e expectativas. A vida real, sentimentos reais. Senti meu coração acelerar. A sinceridade em suas palavras era impossível de ignorar. E percebi que cada gesto, cada conversa e cada momento juntos estava transformando nossa relação em algo profundo. E você mudou a minha vida também, Ricardo, respondi, com um sorriso tímido. Me mostrou que posso acreditar em mim mesma e que há espaço para sonhos mesmo quando parece impossível. Continuamos andando pelo campo, conversando sobre projetos futuros, lembranças de infância e pequenas coisas que antes não teríamos coragem de compartilhar. A cada palavra, sentia que nossa conexão se fortalecia, como se cada momento fosse uma peça essencial na construção de algo maior. Quando voltamos à mansão, Ricardo me acompanhou até a porta do meu quarto. Ele hesitou por um instante antes de falar. Lara, obrigado por estar aqui. Por ser você. Por mostrar que podemos transformar qualquer coisa, até os erros do passado, em oportunidades para sermos felizes. Senti uma emoção intensa, misturada com orgulho e carinho. Aquele simples agradecimento carregava mais significado do que qualquer gesto grandioso. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, refletia sobre como tudo mudará tão rapidamente. Eu não era mais apenas a faxineira desprezada. Havia conquistado lugar no coração de Ricardo, e a cada dia que passava, essa relação se aprofundava, revelando possibilidades que antes pareciam impossíveis. O domingo terminou com a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. E eu sabia que os próximos dias trariam ainda mais descobertas, emoções e momentos que nos aproximariam de forma irrevogável. Segunda-feira chegou com uma sensação diferente na mansão. O ar parecia mais leve, quase como se as paredes refletissem a mudança que vinha acontecendo entre Ricardo e eu. Eu estava na biblioteca, organizando livros, quando ouvi sua voz chamando meu nome. Lara, pode me ajudar com algo no escritório? Preciso de uma segunda opinião sobre uns documentos importantes. Sorri, sentindo aquela mistura de curiosidade e expectativa que já começava a se tornar constante. Claro, Ricardo, vou ajudá-lo. Ao entrar no escritório, percebi que ele havia separado alguns papéis e planejamentos para revisar comigo.
A maneira como ele explicava cada detalhe mostrava não apenas sua competência, mas também sua confiança em mim. Era como se minha presença tivesse se tornado indispensável para suas decisões, e isso me fazia sentir valorizada de um jeito que eu nunca havia imaginado. Enquanto analisávamos os documentos, conversávamos sobre detalhes, discutíamos ideias e fazíamos pequenas correções. Cada palavra minha era ouvida atentamente, cada sugestão considerada com cuidado. Ricardo me olhava de vez em quando com aquele brilho intenso nos olhos, e eu sentia meu coração acelerar. Lara, disse ele, pausando por um instante, você tem um jeito de ver as coisas que é raro. É impressionante como consegue perceber nuances que eu sequer consideraria. Fiquei sem palavras por um momento, sentindo uma mistura de orgulho e timidez. E você me ensinou a acreditar que posso contribuir de forma significativa, Ricardo, que minhas ideias têm valor. Após algumas horas de trabalho, decidimos fazer uma pausa e caminhar pelo jardim. A luz do sol filtrava-se pelas árvores, criando sombras delicadas no chão, e a atmosfera era perfeita para conversas sinceras. Lara, eu nunca imaginei que alguém pudesse mudar tanto minha rotina, meu jeito de pensar e até meu coração, disse ele, segurando minha mão por um instante. O toque era leve, mas carregado de significado. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Cada gesto dele, por mais simples que fosse, transmitia cuidado, atenção e um interesse genuíno. Era impossível não perceber que nossa relação estava se aprofundando de forma inevitável. Quando a tarde terminou, voltamos para a mansão, mas a sensação de proximidade permanecia. Ricardo me agradeceu novamente, de uma forma quase silenciosa, mas seus olhos diziam tudo. Enquanto caminhava para meus aposentos, percebi que nossa história estava longe de ser comum. Eu não era mais apenas a faxineira desprezada. Havia conquistado sua confiança, seu respeito e um espaço em seu coração. E cada dia que passava mostrava que o que estávamos construindo tinha o potencial de se tornar algo extraordinário. Terça-feira começou com um clima curioso na mansão. O sol entrava pelas janelas do corredor principal, refletindo nas paredes e iluminando cada detalhe com uma suavidade quase poética. Eu estava no salão principal, organizando algumas flores que Ricardo havia trazido para decorar a casa, quando ouvi passos atrás de mim. Lara, pode me acompanhar em uma reunião hoje. Quero que esteja presente. Sua opinião será valiosa, disse Ricardo, com aquele sorriso que sempre conseguia desarmar minha ansiedade. Senti um frio na barriga, mas concordei com entusiasmo. Claro, Ricardo, vou com você. Chegando à sala de reuniões, percebi que seria uma discussão sobre um novo projeto social que ele queria implementar. O olhar dele estava sério, mas havia um brilho de expectativa, como se cada palavra minha pudesse fazer diferença. Enquanto ele apresentava os planos para os envolvidos, percebi que sua postura mudava quando me dirigia perguntas. Ele buscava meu ponto de vista com atenção, valorizava cada comentário. De vez em quando, lançava-me olhares que eram muito mais do que profissionais. Eu sentia que estava fazendo parte de algo importante, mas também sentia que nosso vínculo estava se fortalecendo a cada instante. Após a reunião, Ricardo me chamou para caminhar pelo jardim. O vento leve movimentava nossas roupas e cabelos, e a tranquilidade do local nos permitia conversar com liberdade. Lara, eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito, disse ele, com uma sinceridade que parecia quase vulnerável. Você me mostrou que posso confiar, que posso abrir meu coração sem medo, e isso é algo raro para mim. Senti minhas mãos suarem, e meu coração acelerou. Ricardo, você também me fez enxergar algo que eu não imaginava, que posso ter voz, que posso ser importante para alguém, que posso acreditar em nós. Ele sorriu de uma maneira suave, quase tímida, e segurou minha mão com firmeza, mas delicadeza. O simples toque parecia carregar uma promessa silenciosa de proximidade e cuidado. Quando voltamos para a mansão, percebi que o ambiente parecia ainda mais acolhedor. Cada detalhe, cada canto, refletia uma transformação não apenas física, mas emocional. Ricardo estava mudando, assim como eu, e a conexão entre nós crescia de forma constante, sem pressa, mas inevitável. Naquela noite, ao deitar-me, senti uma paz profunda.
Sabia que nossa relação estava entrando em uma fase nova, cheia de descobertas, pequenos gestos, momentos que iriam consolidar algo maior entre nós. Eu não era mais apenas a faxineira expulsa do casamento. Agora eu fazia parte da vida dele de uma maneira que mudaria tudo para sempre. Quarta-feira chegou com uma brisa fresca que entrava pelas janelas do meu quarto, trazendo o aroma das flores do jardim. Eu estava tomando meu café da manhã quando Ricardo apareceu inesperadamente, com aquele sorriso que sempre fazia meu coração disparar. Lara, pensei em fazermos algo fora da mansão hoje. Apenas nós dois. Sem pressa, sem compromissos, disse ele, com o olhar cheio de expectativa. Sorri, sentindo uma alegria quase infantil. Adoraria. Ricardo, para onde iremos? Ele apenas me pegou pela mão e disse, confie em mim, você vai gostar. Durante o trajeto, falávamos sobre pequenas coisas, mas cada palavra carregava intimidade. Ricardo compartilhava detalhes de sua infância, e eu contava histórias que nunca havia dividido com ninguém. A conexão entre nós crescia a cada instante, feita de conversas simples, risos e gestos sutis. Chegando ao destino, percebi que era um pequeno café à beira do lago, um lugar discreto e aconchegante. Sentamos em uma mesa ao ar livre, com a água refletindo a luz do sol e criando um cenário perfeito para aquele momento. Enquanto tomávamos nosso café, Ricardo olhou para mim e disse, Lara, eu nunca pensei que alguém pudesse mudar tanto minha percepção da vida. Você trouxe leveza, alegria e esperança para algo que eu achava que estava perdido. Senti minhas mãos suarem e meu coração acelerar. E você me mostrou que posso acreditar em mim mesma e que posso ser mais do que imaginava. Que há pessoas que realmente nos valorizam pelo que somos. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de significado. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Ricardo segurou minha mão de maneira firme, mas delicada, e por um instante senti que tudo ao nosso redor desaparecia. No caminho de volta, conversávamos sobre projetos futuros, sonhos e pequenas mudanças que queríamos implementar na mansão. Cada plano parecia mais possível com ele ao meu lado, e eu percebia que nossa parceria ia além da amizade ou da atração. Havia respeito, confiança e algo mais profundo crescendo silenciosamente. Quando chegamos, ele me acompanhou até meu quarto e, antes de se despedir, disse, Lara, obrigado por estar aqui, por me mostrar que podemos construir algo real, mesmo quando parece impossível. Quero que saiba que cada dia ao seu lado é importante para mim. Senti uma onda de emoção e gratidão. Eu não era mais apenas a faxineira que ele havia desprezado. Eu havia conquistado um espaço em seu coração e em sua vida, e cada dia que passava reforçava que nossa história estava apenas começando. Naquela noite, deitada, refletia sobre tudo o que estava acontecendo. Havia mudanças sutis, mas profundas, acontecendo em nós dois. E eu sabia que o futuro reservava momentos ainda mais intensos, desafios e oportunidade de consolidar algo que, até pouco tempo, eu jamais imaginaria. Quinta-feira amanheceu com uma luminosidade suave que invadia a mansão, e eu senti uma sensação de leve expectativa no ar. Estava na cozinha preparando café quando Ricardo entrou, desta vez com um ar de determinação e curiosidade. Lara, quero te mostrar algo hoje. Algo que sempre quis compartilhar, mas nunca tive coragem, disse ele, com um leve sorriso e uma pontada de timidez. Curiosa, fechei a torneira e perguntei, o que é, Ricardo? Pode me dar uma pista? Ele apenas me pegou pela mão e disse, você vai ver por si mesma. Seguimos juntos até um antigo estúdio dentro da mansão, um lugar que eu quase nunca visitava. Ricardo abriu a porta e revelou uma sala organizada com telas, livros, quadros e fotografias, um espaço que refletia não só sua história, mas também sua paixão por arte e criação. Eu venho aqui para me inspirar, para planejar, às vezes, para me sentir mais próximo de algo que considero importante. Hoje quero compartilhar isso com você, porque você passou a fazer parte da minha vida de forma significativa, disse ele, olhando para mim com intensidade. Senti uma onda de emoção. Ricardo, eu me sinto honrada. Nunca pensei que teria a oportunidade de conhecer algo tão pessoal seu. Passamos horas naquele estúdio. Ele me explicou detalhes de projetos que pretendia realizar, ideias que ainda estavam em fase inicial e sonhos que nunca havia dividido com ninguém. A cada palavra,
Eu sentia não apenas sua paixão, mas também sua confiança em mim. Em um momento de silêncio, ele segurou minha mão e disse: Lara, você trouxe cor e sentido para algo que eu acreditava ser apenas cinza e monótono. Sua presença mudou minha perspectiva, e quero que saiba que isso significa muito para mim. Senti uma mistura de orgulho e ternura. Ricardo, você também me mostrou que posso acreditar em mim mesma, que minhas ideias e sentimentos têm valor, que posso fazer parte de algo maior. O resto da tarde passou rápido, entre risos, histórias e planos. Cada detalhe, cada gesto, reforçava a sensação de que nossa relação estava se aprofundando de maneira genuína, sem pressa, mas inevitável. Ao final do dia, enquanto caminhávamos pelo jardim da mansão, ele segurou minha mão com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Lara, obrigado por estar aqui, por me fazer enxergar que é possível mudar, evoluir e encontrar felicidade mesmo quando parece impossível. Aquele simples gesto carregava mais significado do que qualquer declaração formal. Eu não era mais apenas a faxineira que ele havia desprezado. Eu havia conquistado um espaço em seu coração a cada dia. Sentia que nossa história estava se tornando algo extraordinário. Naquela noite, ao me deitar, refleti sobre como tudo havia mudado em tão pouco tempo. O respeito, a confiança e o carinho que ele demonstrava me faziam acreditar que estávamos construindo algo sólido, verdadeiro e capaz de resistir ao tempo e às dificuldades. Sexta-feira chegou com um clima diferente, quase mágico. Eu estava arrumando o jardim quando Ricardo apareceu, desta vez com uma expressão que misturava alegria e algo que eu não conseguia identificar de imediato. Lara, hoje é um dia especial. Quero que me acompanhe para algo que preparei há algum tempo, disse ele, com os olhos brilhando de expectativa. Curiosa e ansiosa, segui-o sem perguntar detalhes. Caminhamos até a varanda principal, que dava vista para todo o terreno da mansão. Lá, ele havia preparado um pequeno espaço com flores, luzes delicadas, uma mesa decorada com cuidado, como se cada detalhe tivesse sido pensado para aquele momento. Lara, quero que saiba que cada dia ao seu lado mudou minha vida de forma irreversível. Você trouxe leveza, alegria e amor onde eu pensava que só existia vazio, começou ele, segurando minhas mãos com firmeza. Meu coração acelerou. Ricardo, eu também sinto que minha vida mudou. Você me fez acreditar que podemos construir algo real, baseado em respeito, confiança e carinho. Ele sorriu, emocionado. Exatamente isso, Lara. Eu não quero apenas você como parte da minha vida. Quero que seja minha parceira, minha companheira em cada momento, nos bons e nos desafios. Quero que possamos escrever nossa história juntos, sem medo, sem pressa, mas com a certeza de que pertencemos um ao outro. Senti uma onda de emoção me invadir. Todas as humilhações do passado, todas as dúvidas e incertezas, pareciam desaparecer naquele instante. Ricardo, o noivo milionário que outrora havia me desprezado, estava ali, de coração aberto, oferecendo não apenas palavras, mas compromisso e amor genuíno. Sim, Ricardo, eu quero isso com você. Quero caminhar ao seu lado, construir nossa história e enfrentar o que vier juntos, respondi, emocionada. Ele sorriu e, com um gesto delicado, aproximou-se para me abraçar. O abraço era firme, acolhedor e carregado de promessa. Senti cada parte do meu corpo relaxar, e naquele momento entendi que havíamos chegado a um ponto de cumplicidade e confiança inabaláveis. Nos dias seguintes, a mansão refletia nossa felicidade recém-descoberta. Cada canto carregava risos, conversas, pequenos gestos e um clima de harmonia. Ricardo e eu estávamos lado a lado, não apenas como amantes ou amigos, mas como parceiros de vida. O que antes parecia impossível, uma relação entre noivo e ex-faxineira, marcada por desprezo e preconceito, transformou-se em algo lindo, verdadeiro e inspirador. Eu não apenas encontrei amor, mas também respeito, valorização e a certeza de que cada um de nós podia mudar e crescer. E assim, nossa história seguiu, não sem desafios, mas com a confiança de que juntos poderíamos enfrentar qualquer obstáculo. Eu, Lara, a mulher que um dia fora subestimada, havia conquistado seu lugar ao lado do homem que aprendeu a valorizar não apenas riqueza ou status, mas o verdadeiro significado do amor. Nosso final não era apenas o felizes para sempre. Era a certeza de que, com paciência, coragem e sinceridade, tudo poderia mudar e que o amor,
quando genuíno, sempre encontra seu caminho.